E aí, gremistas? E aí, Estreamos no Gauchão, hein? Primeiro jogo do ano. Começou o ano para nós tricolores aí. Estreamos com vitória aí. Estreamos com vitória. Isso é o que é o mais importante. O campeonato que nem o Gauchão aí, que é 11 jogos, ponto corrido, tu sair já ganhando, é uma excelente aí. E o jogo assim, pessoal, o Grêmio jogou com a escalação, teoricamente, aquela mesa titular lá, que terminou a Copa do Brasil, foi pentacampeão, né, com o Leonardo na direita e o Jailson no lugar do Wallace. E assim, o jogo começou bem jogo de gauchão, o Ipiranga extremamente retrancado, o Grêmio com dificuldades de jogo, o primeiro tempo assim parecia um futebol americano, sabe? O Grêmio ia de lateral a lateral, de bola parada em bola parada, até que fez o gol no escanteio do primeiro pau do Luan, até porque ele não tem teve força. o gol contra também. Sim, é, o gol contra desse aí. Que foi o que ele tocou no primeiro pau. O Luan até não tem muita força para bater mesmo, no segundo pau. E saiu o gol. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, eu ouvi muita. O Grêmio teve dificuldade, o Ipiranga jogou muito recuado. E como e outra estreia, recém terminou a pré-temporada, é o primeiro jogo, Gauchão já vi estreia muito piores, mas o jogo parecia ser realmente aquele jogo truncado, que ia ser difícil, o Grêmio não ia jogar muito bem, não ia achar espaço no meio daquela retranca e não estava achando. E muitos atribuindo ao lance de botar um camisa 9. Eu queria dizer que o Grêmio joga bem, sem esse esquema do 9, sem queria um Jael, testar o Jael, e é estreia, todo mundo também queria o cara como torcedor, porque eu sou torcedor, eu não sou comentarista. O cara como torcedor quer ver as contratações, mas eu acho muito ousado, apesar de eu achar que o Renato ousou esse jogo e deu muito certo. Já começamos com estrela aí, Renatão. Mas muito ousado mudar o esquema agora. Nós vamos ter a liga aí, que pelo jeito vão jogar com um time reserva, ou alternativo, ou time B, ou seja lá, merda, que agora dizer, cada vez inventa um nome novo com a mesma coisa. Agora é time alternativo. Que a gente vai poder ver esquema com o 9, poder ver o Jael, testar. Eu acho muito radical. Mas o Grêmio vinha mal mesmo no primeiro tempo, e eu não atribuo a esse lance muito de ter que ter um 9. Muitas vezes foi isso aí que precisou. Até porque eu acho que o Grêmio não joga tanto com os laterais assim para jogada tipo assim na época com o Jardel, sabe? Não é tanto assim. O Grêmio mais triangula no meio. E aí é que tá o X da questão. E aí é que para mim tá o furo da bala de por que o Grêmio teve muita dificuldade com a retranca do Ipiranga. Depois do segundo gol, o Ipiranga sentiu e o Grêmio pôde jogar, mas foi depois das substituições também. Só que assim, ó, o problema tá uma coisa que aí eu tenho que admitir. Aí eu tenho que admitir que é as laterais do Grêmio. Por exemplo, o Gurizão, o Leandro, assim, tem o Cacuete, o Leonardo tem o Cacuete da lateral. Gostei da estreia dele. Mas o primeiro jogo, acanhado, é um guri novo. Entende? E aí o que acontece? Tu pega uma retranca dessas aí, tem que fazer jogar pelas lateral. O gurizão não pouco subiu, mas eu vi que tem o Cacuete no lateral. É bom jogador. Bom jogador. Né? E aí o Grêmio precisa jogar então pela esquerda. E aí, meu amigo, a gente sabe que não sai jogada. Aí falta o lateral esquerdo. Porque o Marcelo Oliveira, por mais que tenha até marcado regularmente bem, a gente sabe que não sai jogada dali. Eventualmente, uma triangulação dele, ou um lançamento para o Pedro Rocha, que tem velocidade, que hoje não teve bem no primeiro tempo. Né? Muito mal, até porque não teve jogada do Marcelo Oliveira com ele. Marcelo Oliveira, assim, apenas defendeu, e trompasse e vai para a lateral a bola. Mas não comprometeu, mas assim, compromete nesse sentido. Nisso, eu realmente concordo e vejo que num jogo como esse, onde não tem espaço, onde pelo lado de lá tá difícil, pelo meio fica difícil, e tem que inverter a bola pro lado de lá, porque realmente não tinha o lateral direito, o Gurizão. Jogou bem, mas não apoiou muito. O Marcelo Oliveira não tem saída de bola por aquele lado. Então o Grêmio não consegue jogar pelo meio
e nem pelos lados. E aí realmente não tem um 9. Tanto é que aí vem as substituições. Aí o segundo tempo, depois que o Grêmio já começou bem melhor. E realmente o Grêmio nunca teve pior no jogo. Isso é normal de gauchão, os times entrar recuado, tem uma certa dificuldade. Mas assim, ó, o problema, Marcelo Oliveira, eu tenho que concordar até com torcedores que nem eu, que esse é o objetivo do meu canal. Eu até nem sei se vou fazer vídeos pós-jogos toda hora. Eu tô falando da estreia do Grêmio, mas obviamente vou ver ou pelo menos ouvir todos os jogos e sempre você tem alguma coisa para falar. Mas eu sou obrigado a concordar com outro torcedor aí que fica nervoso. Eu esqueci o nome. Mas se ele vê, ouvir, ele sabe quem é. Um abraço sobre o Marcelo Oliveira, que tem a liderança, e tem. Mas realmente, quando a gente precisa que o lado esquerdo jogue, que nem hoje, aí não tem ele. Então, e aí. Toda a mímica. Sim, tem todo o nhenhenhé, o Paulo Tec-Tec. Então, assim, ó. Aí entra o lance do cara realmente que hoje você tem uma substituição fora da lógica, se é que vocês entendem o que eu quero dizer, fora da lógica, que eu queria ver era o Cortez nesse lado ali. Queria ver ele. E vamos ter oportunidade. Mas assim, ó, isso comprova, minha gente, pelo seguinte, porque o Renato, primeiro, ele fez uma substituição interessantíssima, né? Que eu achei que ele simplesmente ele ia tirar o Ramiro e colocar alguém ali. Achei até que era o Bolanhos. E a outra coisa ousada que eu acho, já ouvi muita gente falar, mas até em função de botar o Ramiro de volante para liberar aquele lado esquerdo e alguém jogar. Não, ele botou o Ramiro na lateral. Ele botou o Ramiro na lateral. E o Fernandinho entrou, que é uma aposta do Renato. E em vídeo aqui eu já falei isso. E eu também acredito muito nele. Porque aquilo que o Renato falou, jogador com essa catega aí, né? Então é o mesmo caso do Cortez. Se dá para pegar o Fernandinho, que teve uma excelente fase no São Paulo. Se não me engano, foi ali no São Paulo. E o Cortez, uma excelente fase no Botafogo. E a primeira temporada no São Paulo também foi boa. Então, é mais dá para recuperar. Dá para fazer os caras jogar de novo, ninguém desaprendeu. O Fernandinho entrou muito bem. E digo mais, isso que eu falo sobre o problema do Grêmio não é botar um camisa 9, sim poder jogar com as laterais quando o meio fecha para abrir. Entendeu? E o Douglas, quando tem oportunidade, jogou muita bola, o Douglas correu muito. E o Douglas, quando tem oportunidade de jogar pelo meio, ele pode lançar, mas tem que abrir pelos lados. Entendeu? Comprova isso, o defeito do Marcelo Oliveira ser uma nulidade. Que o Ramiro entrou muito bem na lateral direita, no lugar do Leonardo, que ele passou para ali, e foi só a lateral direita fluir, jogar pelos lados, que é o que faltava, e o time começou a jogar bola. E a velocidade do Fernandinho. Entende? Depois da substituição do Bolanhos no lugar do Douglas, realmente, qual é que é? É o que faltava! É o que faltava! Rapaz, eu vou perder a linha do nhenhenhé aqui. Foi muito... Muito, cara, muito alto. Como é que foi? É o que faltava! Rapaz, olha os vizinhos, não precisa exagerar. Não, tô te imitando. Não, sim. Então, assim, ó, o Bolanhos no lugar do Douglas me surpreendeu. Mas, como realmente ele vem bem nos treinos, é aquilo que um dirigente falou, e ele vem. E entrou bem. Entrou bem, jogou bem. O Luan jogou bem. O Luan foi surrado em campo em certas horas. E meio apagar, mas jogou bem. O Ramiro, pra mim, jogou muito melhor na lateral que lá em cima. O Pedro Rocha não vinha bem. Mas assim, eu não vou falar do jogador. O time jogou mais ou menos a mesma coisa que vem jogando. Só essas substituições. O Jailson, assim, não comprometeu, mas achei muito abaixo do que ele poderia render, até porque ele já está no grupo. Mas é óbvio, deixa o gurizão ali, ele assumiu a primeira oportunidade, tem o Michel no banco pedindo passagem. E olha outra coisa que eu gostei de novo do banco do Grêmio. O branco, o treinador, olha entre os caras,
a estrela do Renato, né? De botar o Fernandinho, a zaga teve muito bem. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Jeromel. E outra, realmente, o que mais ou menos eu ouvi na rádio aí depois do jogo, corroboro por causa que o Michael, que esse sistema eu até falei que achava. Porque ele é um cara meio grande, aquele jogador de bunda de balaio, que eu já falei. E eu achei ele muito inchado, muito pesado nos treinos, assim, que a gente vê na internet aí. Dá para acompanhar, até inclusive ao vivo ali. Eu achei ele. Jogou muita bola, o Michael. Jogou muita bola, o Michael. O Jailson não, ele não comprometeu. Bom gurizão, muito bom jogador. Mas não precisava estar acanhado como o Leonardo, o lateral direito, que para mim jogou muito bem. Só acanhado. O primeiro jogo, vi que tem o Cacoete no lateral, sabe a linha de fundo e cruzar. Você deu mal em 2, 3 vezes que foi. Numa até ele meio cruzou. Mas é bom lateral. E tá voltando o Edilson, tem Léo Moura, temos, sabe assim, ó. Quero mais contratações, mas o jogo. Mas vamos falar do jogo. Eu achei. Começamos ganhando. E o Grêmio realmente melhorou muito. Entende? Foi uma estreia no início difícil por causa dessa retranca, mas assim melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito. E gostei muito do Ramiro como lateral direito. Gostei muito do Ramiro. Sabe? Então é isso aí. É bom iniciar com vitória. Bom iniciar. Gostei de ver certos jogadores, essas mexidas do Renato. Só que eu não quero queimar jogador de início. Também falo minha opinião. Gostaria até de. Muito agradeço aos que concordam, aos que discordam, aos que me lembram de alguma coisa que eu poderia ter dito, que pode ser comentado e debatido, porque somos todos torcedores. Aqui simplesmente torcer pelo Grêmio. Gostei da estreia, já vi estreia em gauchão muito pior aí. O Grêmio realmente, até quando teve truncado ali, e eu não quero queimar jogador, mas o problema é não ter jogada na lateral, não é botar um camisa 9 e fazer o time jogar em função muito de lateral. Dá para mesclar, né? Mas não, na minha opinião, não é. O problema é os lateral. O Leonardo é aquilo que eu digo. Jogou acanhado, precisava de abertura pelo esquerdo. Quando entrou um lateral que jogou bola, que foi o Ramiro. Ramiro é um jogador muito importante no Grêmio. E muito injustiçado. Teve uma jogada por um lado que abriu, o Douglas jogou melhor. Teve jogada de contra-ataque pelo meio, pelos flancos. E o Grêmio jogou, realmente teve domínio do jogo. E queria dizer de novo, começamos com vitória. Começamos com vitória. Só que assim, ó, começa a se ver coisas que podem mudar no time aí, né? E digo, assim, gostaria de ter visto o Jael, gostaria de ter visto até o Michel jogar, até o Guricai, agora eu não me lembro se estava mesmo no banco, mas acho que estava. Mas assim, ó, não adianta, as coisas vão com o tempo, só que já vi sugestão. Esse jogo até já sugestionou algumas mudanças, coisas no time, né? E o que eu tiro de proveito desse jogo realmente foi assim ver que tem banco, que tem o senso de grupo, que eu vi depois na entrevista, é o senso de grupo do time, que não é aquele troço de reserva e titular, aquilo que eu falo, é um grupo. Todos vão jogar, todos têm a sua importância. Volta e meia, um começa, volta e meia, outro vai começar, outro entra depois, às vezes não joga. É o senso de grupo que eu vi que está fechado. Gostei da estreia do Grêmio. Gostei. O Renatão soube mexer, ousar, soube mudar uma estreia que muitas vezes já aconteceu de ganhar de 1-0, ser aquele jogo difícil e ir mudando no próximo jogo. Não. Gostei da estreia. Gostei da estreia. Fernandinho, ó. Boa surpresa, hein? Boa surpresa. E acho que o Grêmio até deve começar com o mesmo time. Começar com o mesmo time. Talvez o Edilson Voss. Agora eu não me lembro qual é o próximo jogo. Tem o Caxias, se não me engano. Tem a Liga, essa aí que é com o Flamengo, né? Mas aí eu acho que vai com as reservas. Mas eu acho que o Grêmio, assim, quando jogar com o titular a próxima, deve jogar mais ou menos com esse mesmo time aí e ir mudando. E vamos ver. Agora, gostei da estreia. Temos o banco, temos o time, tem que vir mais gente. Queremos um zagueiro, Jeromel, bolão aí.
E é isso aí, gremistas. Agora eu vou deixar o Arthur aí com os resultados da rodada, da primeira rodada do Gauchão, hein? Fala aí, irmão. Pode crer. Veranópolis e os coreanos empataram 0x0. Cruzeiro e São José empatou 0x0 também. Juventude e Brasil de Pelotas 0x0. É bastante nada. Aí Passo Fundo 0 e São Paulo 3. São Paulo do Rio Grande? Deu fora. Tá bom. Novo Hamburgo e Caxias 1x0 para Novo Hamburgo. E o que a gente quer saber, que é o Grêmio, que é o foda, 2x0, por quê? Porque nós é mito, nós é legal. É isso aí. Mas a zica nós é foda. Nós somos o time mais amado e mais odiado do Brasil, essa é a real. É isso aí, pessoal. Dale Grêmio, fiquem com Deus. Pode crer. Isso aí.